Você está ouvindo A Hora do Concurso, o podcast da Degrau Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros e concurseiras do meu coração, cheguei de novo, muito prazer, sou José Lucas Brito e está começando mais um episódio muito especial do podcast Hora do Concurso, o podcast da Degrau Cultural. E hoje iremos falar de uma das leis mais importantes do país em se tratando de combate à violência, pois ela assegura o direito à dignidade, ao respeito e, acima de tudo, à vida da mulher. Estou falando da Lei Maria da Penha, que foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006 e que está completando 16 anos. A inclusão da Lei Maria da Penha, que pune, no caso, quem comete violência doméstica, violência familiar, será uma das novidades do conteúdo programático do próximo concurso para soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, cujo edital está para sair agora nesse segundo semestre. Por isso, convidamos a inteligente, a maravilhosa professora Josiane Louveira para orientar você, futuro candidato do concurso da Polícia Militar, sobre quais os pontos dessa lei têm mais chances de serem cobrados na prova, além também de esclarecer a todos nós como essa lei se aplica nos casos do dia a dia. Seja muito bem-vinda, professora Josiane. Olá, pessoal. Olá, Zé Lucas, tudo bom? Olá, concurseiros. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre essa lei que veio trazer muitas novidades e muitas garantias e condições para assegurar os direitos fundamentais da mulher quando vítima de violência doméstica e familiar. Então, é sempre um prazer falar dela e é um prazer estar aqui com vocês no podcast do Degrau Cultural, falando sobre um tema que é tão relevante para a nossa sociedade. E tão atual, todos os dias a gente precisa falar do combate à violência contra a mulher, que é praticamente um câncer nessa sociedade brasileira. E além da professora Josiane, o nosso podcast conta com a presença de sempre de um gentleman, um homem à moda antiga, do tipo que ainda manda flores à sua esposa. Eu só não sei que tipo de flores brota em Portugal, né, Luiz Fernando Caldeira? É isso aí, José. Digamos assim que eu não sou um homem tão à moda antiga assim, mas de vez em quando a gente tenta fazer uma graça com a esposa, manda, né, um presentinho, compra uma flor, sem dúvida nenhuma, José. E é um prazer estar aqui mais uma semana, e agora a gente dividindo o espaço com a professora Josiane Louveira, uma das divas da Degrau Cultural, né? Uma das grandes divas também do direito penal, né? Não é qualquer uma, não. É uma professora extremamente respeitada dentro do Senado dos concursos públicos, dentro aí da disciplina do ramo do direito penal. Seja muito bem-vinda aqui ao podcast, professora. Muito obrigado. Obrigada a vocês, gente. É sempre um prazer estar com vocês e precisando, é só chamar, que a gente está sempre aqui disposta para falar sobre os temas de direito penal, direito processual penal, leis penais extravagantes, o que a gente tiver que comentar sobre o assunto, a gente está sempre aqui. Já viu que ela vai ser convidada novamente, né, José, para falar sobre outros assuntos muito em breve, hein? Com certeza, com tanto concurso aí abrindo, né, nesse segundo semestre em diante, não vai faltar assunto para a professora Josiane tratar, até porque a gente está falando de Lei Maria da Penha, que não é nem uma disciplina, é um assunto extenso, mas a gente tem, no meio de leis penais, direito processual penal, uma infinidade de assuntos que podem ser abordados aqui no nosso podcast, e obviamente a professora Josiane será a melhor autoridade para dissertá-lo aqui para os nossos queridos ouvintes. Então, professora Josiane, a Lei Maria da Penha, ela foi promulgada há 16 anos atrás, eu lembro muito bem, eu tinha 9 anos, isso foi praticamente um acontecimento para a concessão de direitos básicos à mulher, principalmente o direito à vida. Então, eu queria saber como que a senhora, não só como especialista em direito penal, mas também como mulher, enxerga a importância dessa lei para a sociedade brasileira que foi erguida nesses pilares malditos do patriarcado. Bom, a Lei Maria da Penha, ela foi muito bem-vinda.
ela já era esperada há muito tempo, até porque é inadmissível numa sociedade como a nossa, em pleno século XXI, a gente ainda se deparar com determinados comportamentos, com determinados preconceitos em relação à mulher. Então, é claro, é uma lei que, antes de mais nada, é necessário que a gente saiba que a Lei Maria da Penha, ela não é uma lei que criou crimes ou que combinou penas. Ela é uma lei que foi instituída com a finalidade de prevenir, coibir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher. Algo que está entranhado na nossa sociedade desde que o mundo é mundo. Então, a gente precisava que essa lei realmente acontecesse e que ela fosse realmente colocada em prática para que a gente tivesse ferramentas para combater esse tipo de violência. Então, é uma lei que foi muito bem-vinda, está sendo efetivamente aplicada. A gente tem visto no dia a dia, parece que os anos passam e as pessoas ainda precisam de muita educação, de muita informação, é muito cultural, né? Então, há uma necessidade de se estabelecer essas premissas acerca da violência contra a mulher, da violência contra o idoso, pessoa com deficiência, contra os homossexuais. Há uma necessidade de se levantar essas bandeiras e de se trazer esses assuntos para, desde a educação, no ensino fundamental, porque é necessário que as pessoas já cresçam tomando ciência do respeito que tem que ter em relação às pessoas. E como a gente está falando da Lei Maria da Penha, o respeito que tem que se ter em relação à mulher. Então, a Constituição, que é de 1988, ela já diz no seu artigo 5º que homens e mulheres são iguais perante a lei em direitos e obrigações. A gente não imaginava que lá em 2006 fosse necessário uma lei para afirmar, para confirmar, para garantir e dar condições de que a mulher exerça seus direitos fundamentais, quando esses direitos já estão estabelecidos na Constituição desde 88. Ou seja, é uma sociedade que ainda está em desenvolvimento cultural, em desenvolvimento humano, em desenvolvimento democrático. A gente ainda está nascendo como democracia, a gente está nascendo como cultura, porque é uma questão que a gente já tinha que ser o dia a dia, já tinha que ser um hábito, você saber que tem que respeitar homem, mulher, adulto, idoso, deficiente, independentemente de orientação sexual ou não, independente de raça, cor, etnia, religião ou procedência. Então, assim, precisar de uma lei para afirmar, confirmar e dar condições de exercer esses direitos é porque a gente verifica que a gente está numa sociedade muito embrionária ainda no que diz respeito ao próximo, né? Mas a lei, do meu ponto de vista, enquanto não apenas mulher, tá? Porque, assim, eu sou mulher, os meus alunos me conhecem, mas eu não sou uma mulher feminista, tá? Não sou mesmo. Eu não sou uma mulher de ficar o tempo inteiro levantando bandeira, não, porque você brincou aí que o Luiz é o homem a moda antiga, e eu sou mulher moda antiga. Eu acho que o homem ainda tem que abrir porta para a gente, ainda tem que chegar com flores, né? Então, assim, eu não levanto essa bandeira do empoderamento e que eu sou e que eu posso. Não, eu acho que nós somos. Não é eu, mulher, ou você, homem. Não, nós somos iguais perante a lei de direitos e obrigações, e a igualdade é justamente tratar os iguais na medida da sua desigualdade. Ou seja, homem é homem, mulher é mulher, e cada um respeitando o direito do outro, o espaço do outro, todo mundo convive muito bem. Mas, como isso nem sempre é viável numa sociedade, né? A gente precisa de uma lei como essa, que é uma ferramenta realmente muito bem-vinda, foi uma ferramenta muito bem-vinda, está sendo bem-vinda, a cada ano ela vai sendo aprimorada. Se você parar para analisar, eu tenho dado muita aula sobre essa lei, ela desde 2006 tem sofrido várias alterações, inclusive no próprio ano passado ela sofreu alterações para se adequar à situação que a cada dia a gente acorda com uma notícia diferente de uma violência contra a mulher, em todos os âmbitos da sociedade, não apenas dentro do âmbito doméstico e familiar. Aí você viu e você acompanha as notícias, é no trabalho, é na rua, é no shopping, é em todo lugar, ainda há esse preconceito. Então, a lei realmente foi muito bem-vinda, está sendo muito bem-vinda, e cada alteração que está sendo trazida para essa lei tem sido muito bem-vinda, porque ela está se adequando de acordo com a necessidade dentro do que acontece na sociedade. Então, a senhora concorda que essa lei realmente pegou aqui no Brasil, que tem tido muitas condenações em função, né, da sua aplicação, e também nos últimos anos a senhora concorda que aumentou o número de denúncias feitas por mulheres vítimas de violência doméstica? Eu concordo que a lei veio para ficar, e ela realmente pegou. A gente tem esse assim, essa lei pegou? Essa lei pegou. Eu acho que, assim, é visível, né?
é latente como a aplicação dela tem ocorrido nos últimos anos. E a importância das pessoas terem conhecimento do que vem a ser a violência contra a mulher. Porque, durante muito tempo, a mulher se sentia até culpada por ser vítima de violência doméstica. A mulher estava numa situação cultural, numa situação psicológica tão aprisionada a conceitos antigos que ela se sentia responsável por estar sendo vítima de violência doméstica. Ela tinha vergonha de falar, ela ficava inibida, ela ficava envergonhada, constrangida. Ainda hoje, né, a gente vê muitas mulheres ainda envergonhadas para falar sobre a questão da violência doméstica. Não é uma situação muito fácil para toda e qualquer mulher, temos que ter uma certa dificuldade de tratar desse assunto, mas a lei, ela tem auxiliado muito, e as questões de política pública sobre o tema violência doméstica têm auxiliado bastante, a ponto dessas mulheres terem mais coragem hoje de se manifestarem. Então, a lei realmente ela veio para ficar, as denúncias têm ocorrido, e têm ocorrido com mais frequência, as pessoas têm tomado coragem, elas têm sido encorajadas a denunciar. Por quê? Porque realmente a gente tem percebido na prática que nós temos hoje políticas públicas sendo feitas para guardar essas mulheres, para garantir a elas e dar condições delas denunciarem e serem protegidas. Porque de nada adianta você ir para uma delegacia e noticiar que foi vítima de violência doméstica e não ter uma política pública para garantir de dar condições de exercício de direitos. Então, quando a mulher efetivamente procura, ela tem. E o mais importante é que hoje se fala da violência doméstica familiar de uma forma mais abrangente. A violência doméstica familiar ela não é apenas a violência física. Essa lei ela veio para dizer para a gente que a violência vai muito além da agressão física. Então, Moral nós temos também, uma né, violência... professora? Oi? Moral também, né? Exatamente. Hoje nós temos aí, muito claro na lei, a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Então, durante muitos anos, muitas mulheres viveram em relação abusiva, sendo vítima de violência doméstica, sem sequer ter noção de que elas eram vítimas de violência doméstica, porque elas nunca tinham sido agredidas fisicamente. Então, hoje, a lei ela veio para trazer para as pessoas esse entendimento de que a violência, ela transcende aquela ideia de que eu preciso te agredir fisicamente para você ser vítima de violência doméstica. Então, assim, você às vezes está num relacionamento abusivo, onde o seu companheiro ou a sua companheira... já deixa eu até adiantar. A vítima na violência doméstica é a mulher, tá? A Lei Maria da Penha, ela protege a mulher vítima de violência doméstica. Agora, o agressor na Lei Maria da Penha, ele pode ser homem ou pode ser mulher, porque o artigo 5º, parágrafo único da Lei 11.340, ele vai dizer que essa lei se aplica independentemente de orientação sexual. Então, o agressor pode ser um homem, o agressor pode ser uma mulher. Então, existe a possibilidade da vítima mulher ter sido vítima de um agressor homem, de uma mulher, tá? Então, pode se aplicar tanto ao homem quanto à mulher no que diz respeito à agressão. Então, assim, existem relacionamentos que eles são abusivos, no sentido de que o agressor, ele diminui a mulher. Ele diminui dizendo que ela não é capaz, que ela não pode trabalhar, ou que ela não pode estudar, ou que ela não pode usar tal vestimenta, ou que ela não serve para nada, ou que ela não dá jeito para isso. Não, você só serve para isso. Ou que ela está traindo ele. Ou que ela está traindo ele. E, assim, a violência no sentido de todos, é de todos os sentidos, é violência sexual. Josiane, mas eu não sou um marido que estupro a minha mulher. Tá, você não estupra a tua mulher, mas você a constrange, por exemplo, a assistir uma cena de filme pornográfico que ela não se sinta à vontade? Ela não é obrigada a isso, porque isso também seria uma violência. Então, você constrange a ela a fazer aquilo que ela não quer fazer, isso também é uma violência. Você dilapida o patrimônio familiar, isso é uma violência patrimonial. Você diz que ela não é capaz de desenvolver determinada atividade, isso é uma violência. Então, você pode fazer uma violência psicológica, uma violência moral, uma violência patrimonial, então a violência vai além disso. E hoje a gente vê as mulheres tomando ciência de que tudo isso é violência, e aí o que elas fazem? Elas hoje estão denunciando porque elas hoje sabem
Elas estão tendo a noção do que é essa violência, então elas têm denunciado muito mais. É claro que eu concordo que as notícias, as denúncias agora, elas são muito maiores, porque as pessoas estão mais bem informadas e elas agora estão mais encorajadas. Eu acho, inclusive, que um podcast como esse é muito bom, não apenas para de concurso, mas para que as mulheres tenham realmente esse conhecimento, esse discernimento de que elas devem noticiar, de que elas devem denunciar e de que as garantias e as condições para os direitos delas serem observados estão ali à disposição delas. Perfeito. Em relação aos concursos públicos, que é o nosso público-alvo aqui do podcast, esse é um assunto que tem sido cada vez mais cobrado, especialmente concursos para a área de segurança pública. A senhora considera que esse tema é realmente, que essa legislação realmente, os concurseiros que foram prestar um concurso para a área policial precisam saber como ela se aplica? Olha, Zé, eu vou dizer para você, realmente precisa. A cada ano que os concursos estão acontecendo, mais questões sobre Lei Maria da Penha a gente tem visto cair. E assim, vou te dizer uma coisa: se o candidato vai prestar um concurso para a área de segurança pública, é imprescindível que ele tenha conhecimento da Lei Maria da Penha. E por que é imprescindível? Vou te dar um exemplo. Você vai fazer um concurso para a Polícia Militar. Eu chego a dizer para as minhas turmas de Polícia Militar o seguinte: você é o primeiro socorro na sociedade. Por que você é o primeiro socorro? Porque quando alguém é vítima de qualquer crime, você vai se socorrer de quem? Você vai recorrer a quem? A Polícia Militar. E como que o policial militar ele vai dar atendimento a uma vítima de violência doméstica sem ter a menor noção do que trata a Lei Maria da Penha? Então, veja bem, se eu vou ser o primeiro socorro de uma vítima de violência doméstica, nada mais necessário do que eu ter domínio daquela lei, para eu saber. Imagina, eu sou vítima, eu vou atender um chamado de violência doméstica e eu não sei como me portar diante daquela situação. Então, eu tenho que dizer para aquela mulher: olha, fica calma. Você chamou, agora você tem direito disso, você tem garantia disso. Não tema, não se preocupe, denuncie sem temer. Por quê? Porque essas e essas e essas garantias você vai ter e você vai encontrar respaldo legal, respaldo jurídico para que esses seus direitos possam ser respeitados. Então, assim, é imprescindível que a Lei Maria da Penha seja cobrada em todo o concurso público, seja para a área de segurança pública, seja para a área de tribunais, seja para a área de Ministério Público, de defensoria. Por quê? Porque quando a gente fala de defensoria, de TJ, de Ministério Público e de Segurança Pública, a gente fechou aquele ciclo daqueles servidores que vão atuar diretamente com vítimas de violência doméstica. Então, é necessário que essa lei realmente caia. E nos últimos concursos tem caído muito. No Rio de Janeiro, nós tivemos, no ano agora de 2022, logo no início do ano, o concurso para a Polícia Civil. Foram diversas as questões sobre a Lei Maria da Penha. As questões mesmo, entendeu? Então, realmente tem caído, é necessário que caia e é necessário que o concursando tenha conhecimento, domínio do assunto, porque ele vai lidar com ele no dia a dia. É isso que eu ia falar, não é só apenas uma questão para passar no concurso, né? É para o exercício profissional. É a mesma coisa que alguém que vai fazer um concurso para o TJ não saber, por exemplo, a lei orgânica do TJ. Né? Exatamente. É como se fosse... isso faz parte do exercício profissional dele, né? Mas, professora, queria saber o seguinte: qual é a melhor forma de estudar a Lei Maria da Penha, que será uma das novidades aí nesse próximo concurso para soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro? Assim, dá para fugir da decoreba? Olha só, eu sempre digo para os alunos o seguinte: bom, primeiro que eu acho que é muito bem-vinda a Lei Maria da Penha no concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Há muito, eu inclusive questiono o fato da Polícia Militar do Rio de Janeiro não cobrar direito para o concurso. Então, assim, essa vez vai ser o primeiro concurso em que eles vão ter a legislação Eles cobram só direitos humanos, né, professora? Oi?
Eles cobram só direitos humanos, mas não tem direito penal, né? Não tem direito administrativo. Não tem direito penal, não tem processo penal, constitucional, administrativo, nada disso. Exatamente. Como que eu vou preparar um servidor público que vai atuar na área da polícia sem dar essas noções desses direitos que são necessários para o dia a dia da atividade funcional deles, né? Então, assim, a Lei Maria da Penha está sendo muito bem-vinda nesse concurso, muito bem-vinda, e existe a possibilidade de você, que vai estudar para o concurso, estudar essa lei sem necessidade de decorar? Eu digo para os meus alunos assim, vou dizer para vocês aqui agora o que eu falo na sala de aula. Você tem que pegar a Lei Maria da Penha e você tem que olhar para ela pensando o seguinte: eu vou ser o primeiro atendimento para a vítima. Quando alguém é vítima de violência doméstica e familiar, esse alguém liga, chama a polícia militar. Então, eu vou ser o primeiro a ter contato com ela. Se eu vou ser o primeiro a ter contato com a vítima, eu que vou ser o policial militar, eu que estou estudando para isso, eu preciso saber o quê? Dar para essa vítima segurança, dizer para ela quais são as garantias, condições e direitos que ela tem. Porque é isso que naquele momento ela quer saber. Então, eu digo para você que está estudando para concurso agora, que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que em breve sairá o edital. O que você precisa saber? Primeiro, qual é a finalidade da Lei Maria da Penha? Está no artigo 1º, que é a finalidade de coibir, prevenir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher. Os direitos e garantias fundamentais assegurados pela Lei Maria da Penha estão no artigo 2º e 3º. O fim social a que ela se destina, artigo 4º. Quais são as hipóteses? O que é considerado violência doméstica e familiar? Está no artigo 5º. O artigo 5º vai dizer para você que considera-se violência doméstica e familiar qualquer ação ou omissão, tá, que cause lesão física ou a morte, que cause dano moral, patrimonial ou sexual à vítima, desde que essa ação, essa omissão tenha sido praticada no âmbito doméstico, familiar, no âmbito da família e em relação íntima de afeto, ou em relação íntima de afeto, independentemente de coabitação. Então, o candidato precisa saber isso. Vou trabalhar com uma lei, eu preciso saber qual é a finalidade dela, quais os direitos e garantias que ela traz para a vítima, o que é a violência doméstica. Primeira coisa que eu tenho que saber, o que é violência doméstica familiar, porque nem toda violência, nem todo crime do qual a mulher é vítima, trata-se de violência doméstica familiar e tem a aplicação da Lei Maria da Penha. E eu tenho que saber as formas de violência, que estão no artigo 7º, que eu já disse para vocês, que é a física, a psicológica, a patrimonial, a sexual e a moral. Aí, sabendo isso, veja, não é uma questão de decorar, é uma questão de eu ter noção do que eu estou trabalhando, com o que eu vou trabalhar. Então, você vê que, em alguns segundos aqui, eu disse para você já sobre 7 artigos da lei, sem necessidade de decorar. Agora, o candidato precisa saber, agora que eu sei os direitos, conceitos, espécie e violência, como vai ser a atuação da polícia? E aí, do artigo 10 ao artigo 12, tem lá a atuação da polícia. E eu vou chamar a atenção de vocês para um assunto especialíssimo. Na Lei Maria da Penha, nós temos medidas protetivas de urgência aplicáveis ao agressor e aplicáveis à vítima. Entre essas medidas protetivas de urgência, existe o afastamento do lar. Então, é imprescindível que todo policial saiba que quem aplica as medidas protetivas de urgência é o juiz, porque as medidas protetivas de urgência nada mais são do que medidas cautelares. Mas existe uma medida protetiva de urgência, apenas uma, que pode ser aplicada, inclusive, pelo policial. Então, o que o legislador vai dizer para a gente no artigo 12C da Lei Maria da Penha? Ele vai dizer o seguinte: o afastamento do lar é ordenado pelo juiz. Todavia, naqueles municípios que não forem sede de comarca, o que não é sede de comarca? Você está falando no podcast para alguém que nunca ouviu falar o que é isso. Não é sede de comarca, aquele local onde não existe fórum, aquele local onde não existe juiz. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, se você for à Ilha Grande, você vai passear, vai ver que é um distrito ali de Angra, e você vai ver que não tem um fórum lá. Então, uma mulher que seja vítima de violência doméstica lá em Ilha Grande, ela vai poder se socorrer do judiciário lá em Ilha Grande para ter o afastamento do lar, do seu algoz? Não. Por quê? Porque não tem fórum lá. Mas aí o que o legislador diz? Quando a violência doméstica familiar for praticada e tiver que fazer o afastamento do lar, quem vai determinar? O juiz. E se o local não for sede de comarca? O delegado de polícia. E se não tiver delegado de polícia naquele local, naquele momento? O policial que atender a ocorrência.
Então, o policial que atender a ocorrência pode determinar o afastamento lá? Pode. Então, amanhã você vai ser policial militar do Estado do Rio de Janeiro e caiu no município onde não há sede de comarca, e a gente tem lá um fusquinha, porque ainda tem um fusquinha azul e branco, com um policial militar dentro dele. Então, você vai poder determinar esse afastamento lá? Vai. Aí vai poder determinar o afastamento lá, comunicar isso ao juiz no prazo máximo de até 24 horas. O juiz, ao receber essa comunicação, terá 24 horas para decidir se mantém o afastamento ou não. É o artigo 12C da Lei Maria da Penha, uma novidade, mas é novidade mesmo, entrou há pouco tempo na lei. Então, assim, mais do que nunca, os policiais precisam ter conhecimento de causa, saber o que é violência doméstica e familiar, precisam saber que essa lei vai estar no dia a dia. É como o Luiz Fernando falou, não tem como ele entrar para a polícia e não saber o contexto que vem a ser uma violência doméstica, porque ele vai ter que atuar. Então, foi muito bem-vinda essa alteração legislativa para incluir no edital da Polícia Militar do Rio de Janeiro a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto do Idoso. Esse tópico que a senhora falou, professora, por ser uma novidade, a chance de cair na prova é muito grande, né? A chance é 100%. Eu já achei que você estava falando, gente, a chance é 100% porque é a novidade do momento. Você não tem como não saber isso para a tua prova. Olha, pensa comigo. Não tínhamos nada de direito na prova da PM. Foi inserida a Lei Maria da Penha. Uma novidade dessa, cai ou não cai? Ótimo. Vai cair. E quais outros tópicos, então, a senhora acredita? Se a gente pudesse elencar, assim, 3 tópicos, assim, super importantes da lei, quais são esses 3 tópicos que a senhora acredita que possam ser explorados? Esse é um. Quais outros dois a senhora daria? O outro tópico é: não se admite benefício como transação penal e suspensão condicional do processo e aplicação do princípio da insignificância, pena apenas de cesta básica ou prestação pecuniária no âmbito da violência doméstica. É o tópico previsto no artigo 17 da lei. Esse tópico assim, é imprescindível para que o candidato conheça. É o artigo 17 da Lei Maria da Penha, combinado com o artigo 41 da Lei Maria da Penha, combinado com a súmula 536 do STJ. Então, você que está assistindo já pega essa combinação. Artigo 17, 41 da lei, combinado com a súmula 536 do STJ. Esse tópico, assim, imprescindível, vai cair em todas, cai. O artigo 12C, o artigo 17, 41 e a súmula. E um terceiro tópico que eu digo que cai em todas as provas também da Lei Maria da Penha é o tópico inerente à possibilidade da retratação da vítima nos crimes que envolver violência doméstica familiar que forem de ação pública condicionada. É o artigo 16 da lei. Esse tópico também é o que cai. Por que ele cai? Porque é necessário sabermos que, quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor, ela não criou crimes nem combinou penas. Então, os crimes que são praticados contra a mulher são os crimes previstos no Código e em outras leis penais especiais. Então, nós temos crimes que são de ação pública incondicionada, em que o Estado age independentemente da vontade da mulher. E temos os crimes de ação pública condicionada e de ação privada, que o Estado só age se a vítima, a mulher, quiser que o Estado age. E quando é de ação pública condicionada, essa vítima pode, no primeiro momento, dizer para o Estado, representar dizendo que quer que o Estado haja, mas ela pode depois voltar atrás. Se ela voltar atrás, antes do juiz receber a denúncia, o agressor nem será processado. Então, isso sempre cai em prova, ou seja, a possibilidade ou não de retratação da vítima de violência doméstica nos crimes que envolverem a Lei Maria da Penha. É possível? É, desde que esse crime seja de ação penal pública condicionada à representação e que o juiz não tenha recebido a denúncia ainda numa audiência específica para essa finalidade. Todavia, isso nunca vai ser admitido na lesão corporal. Por quê? Porque a lesão corporal, seja leve, grave ou gravíssima, no âmbito da violência doméstica familiar contra a mulher, é sempre de ação pública incondicionada. Então, é imprescindível o estudo do artigo 16, com a súmula 542 do STJ. Artigo 16 da lei e súmula 542 do STJ. Esses 3 tópicos, eles necessariamente cairão. Eu vou até pedir licença e acrescentar um quarto. Lógico. Qual é esse quarto? O quarto é o artigo 9º da lei, que são diretrizes e políticas públicas sobre a Lei Maria da Penha. A necessidade de já estar, desde o ensino escolar,
para que as pessoas já saiam da escola, desde o ensino fundamental, já saiam sabendo da necessidade de se respeitar os direitos da mulher. Então, o artigo 8º e 9º são diretrizes de política pública para implementar em toda a sociedade a questão da violência doméstica familiar. Também é um artigo que tem caído muito, tá? Então, essas 4 situações o candidato precisa saber. E nesse concurso de soldado à Polícia Militar, Josiane, quantas questões você acredita que a banca que for contratada vai abordar sobre a Lei Maria da Penha? Como, na verdade, nesse concurso da Polícia Militar foi inserido em conjunto a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Estatuto do Idoso, eu creio que eles vão dividir na legislação aí essa quantidade de questões. Então, eu aposto que pelo menos umas 3 questões da Lei Maria da Penha caem. 3 questões, então. Eu acho que cai sim. Professora, a banca organizadora do concurso ainda não foi definida. Não. Né? Mas a senhora acredita que essa prova, no que tange a parte, obviamente, da Lei Maria da Penha, a senhora estima mais que vai ser cobrada letra de lei ou vão fazer exatamente colocar situações práticas para o candidato ter que responder? Elaborar uma questão onde pode colocar o candidato como se fosse já um policial militar, acontecendo um estudo de caso, acontecendo uma determinada situação e como ele faria para resolver aquela situação. Como é que a senhora imagina que possa ser essa questão de prova? Como é a primeira prova da Polícia Militar do Rio de Janeiro, em que foi inserida legislação penal especial, eu acredito que eles vão trabalhar e abordar muito mais a letra de lei. Agora, tem um detalhe. É possível abordar a letra de lei dentro de um caso concreto? É. Por exemplo, eu trago um exemplo em que Luiz Fernando agrediu a Maria, sua esposa. E aí, na hora da resposta, eu trago apenas respostas consideradas na letra da lei. Caberá em relação a Luiz Fernando o afastamento do lar, obrigatoriamente a decretação da prisão preventiva, obrigatoriamente suspensão do porte de arma de fogo, ou seja, são medidas que estão expressamente previstas no artigo 22 da lei, mas no enunciado eu trouxe um caso, ou seja, a resposta, eu não vou precisar de conhecimento doutrinário abrangente, a resposta eu vou encontrar na letra da lei, mas a banca, sendo ela inteligente, ela consegue fazer uma pergunta, trazendo um estudo de caso com respostas literais, entendeu? Mas eu creio e aposto que essa prova, ela vai vir letra de lei. Ainda que eles, por exemplo, vamos imaginar que seja uma FGV aí a banca. A FGV gosta de caso concreto, ela gosta de casinhos no enunciado, mas ela sabe trabalhar com casos no enunciado e respostas letra de lei. Então, ela pode trazer uma atuação da polícia como que ele atuaria e o que seria cabível naquele caso com respostas apenas literais, entendeu? Então, assim, o candidato deve se ater muito ao estudo da letra da lei. A senhora falou mais ou menos ali no meio da entrevista, né, que a gente teve... É um assunto que está caindo muito, a Lei Maria da Penha. A gente teve a prova da Polícia Civil recentemente, não é isso? Que caíram várias questões. Então, existe um acervo muito grande de questões para os candidatos estudarem? Existe. Não, existe. Isso não é mais um problema, digamos assim. Não é um problema para o candidato. Ele tem um acervo muito grande, inclusive aqui no Degrau a gente está com várias turmas de PM e eu tenho trabalhado assim a cada aula, em média, com 30 questões assim por aula, porque são muitas questões, tem muitas. Show. O candidato hoje não tem problema para encontrar questão sobre a Lei Maria da Penha, porque todo concurso ligado à segurança pública já vem cobrando isso há algum tempo, então não vai ser dificuldade. Salvo engano, se eu não me engano, eu acho que a prova da PM, acho que a PM também tem redação. É uma das etapas do concurso, é uma prova de redação, se eu não me engano. A senhora acha que a Lei Maria da Penha também é um assunto que pode ser explorado na própria redação? Porque, na verdade, quando cai a redação num concurso na área de segurança pública, eles pegam um tema como esse para poder verificar o português do aluno, mas ele também quer o assunto que ele tenha domínio. Então, é um assunto que pode cair, sim, numa prova de redação. Aliás, eu acho que é um assunto muito cotado. Nesses últimos meses, nesses últimos anos, vou até dizer, a Lei Maria da Penha, ela tem ficado totalmente em evidência. Então, assim, se é uma novidade para o concurso, se tem sido cobrado constantemente em provas de concursos anteriores, o candidato realmente ele tem que se ater ao estudo dessa lei. E, professora, acho que é legal lembrar também o seguinte, né? Durante a pandemia, como as pessoas ficaram em confinamento, aumentou o número de casos, não é isso? De violência doméstica.
Não foi isso? Aumentou e muito, e o candidato que vai fazer a prova da Polícia Militar do Rio de Janeiro ainda tem que pensar o seguinte: o artigo 6º da Lei Maria da Penha, ele diz que a violência doméstica familiar é uma das formas de violação de direitos humanos. E como a legislação que trata da violação de direitos humanos, ela cai, já caía antes para eles, fazer uma associação da violência doméstica familiar como uma das formas de violação de direitos humanos para uma redação é um tema extremamente inteligente. Porque ainda mais com uma sociedade que vem saindo de uma pandemia onde se viu crescer a violência doméstica familiar. Então, eu acho que é um assunto assim da pauta. Com certeza. No ano passado, inclusive, mesmo sendo um ano que as pessoas já estavam começando a se vacinar e saindo do isolamento, o Fórum de Segurança Pública contabilizou 1.319 casos de feminicídio. É um número considerado menor em relação a 2020, que houve mais casos, né? Foi 32 casos a menos, mas ainda assim são 1.319 mulheres mortas só no ano passado. São uma mulher morta a cada 7 horas, segundo essa mesma pesquisa. Então, assim, são informações importantes para quem for fazer a prova de redação, caso esse seja o tema, e informações importantes para quem for atuar na Polícia Militar do Rio de Janeiro, para a pessoa realmente entrar na Polícia Militar sendo o que a professora falou, sendo a primeira pessoa que vai atender a mulher vítima de violência e ajudar no combate a esse problema tão sério. Para a gente encerrar, professora Josiane, que outras dicas a senhora pode deixar para quem for prestar esse próximo concurso da Polícia Militar? O que eles têm que saber especificamente sobre essa lei e o que a senhora sugere para que eles consigam ter um bom desempenho na prova da Polícia Militar? Tá, deixa eu falar com vocês. Essa lei ela tem 46 artigos. Você vai perguntar para mim, professora, é muita matéria para eu estudar e eu não vou conseguir dominar os 46 artigos. Eu já digo para você, não precisa dominar os 46 artigos. Como você vai estudar para um concurso da Polícia Militar, você tem que dominar aqueles artigos que seja o seu dia a dia. Então, assuntos que você precisa saber, e eu já quero que você tome nota, você que está nos ouvindo. Olha só, artigo 1º até o artigo 7º, você tem que saber. Do artigo 1º ao 7º. Aí você vai pular. Vai do artigo 10 ao 12. Aí você vai para o artigo 16 e 17. Então, do artigo 1º ao 7º, você vai ter conceitos de violência doméstica, direitos e garantias fundamentais, formas de violência doméstica e finalidade da lei. Isso você precisa saber. O artigo 10 ao 12, você vai saber a atuação da polícia nos casos de violência doméstica. Como a polícia vai atender, o que ela pode fazer, qual é o comportamento da autoridade policial diante de uma notícia de violência doméstica. Do artigo 10 ao 12. O artigo 16 vai falar da retratação que nós conversamos aqui. O 17 sobre as situações que são vedadas na Lei Maria da Penha, como a prestação pecuniária apenas como multa. Aí você estuda o 17 junto com o 41, tá? Aí depois você vai para as medidas protetivas de urgência, que é do artigo 18 ao 24. E, por fim, o artigo 24A, que é o único crime que existe na Lei Maria da Penha. Como eu disse para vocês lá no início, a Lei Maria da Penha não criou crimes e combinou penas. Então, o único crime vem em 2018, que é o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Então, você vai resumir o seu estudo a esses artigos que eu falei para vocês, porque são esses os assuntos que mais caem. Mas, olha só, não caia no erro de não ler a lei inteira. Você vai ler a lei inteira, porque o seu examinador pode te cobrar qualquer dispositivo previsto nessa lei. Mas dê atenção a esses. Então, do artigo 1º ao artigo 7º, do artigo 10 ao artigo 12C, artigo 16, 17 e artigo 18 ao 24A. Porque aí você vai ter as medidas protetivas de urgência, você vai ter o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, e aí os demais artigos vai ser acesso à justiça, atuação do MP, do Conselho. Aí, quer dizer, não é o trabalho da PM, não é o trabalho da Polícia Militar. Então, para que eu vou querer saber sobre a atuação do MP na violência doméstica familiar se não é o que eu vou trabalhar? Se eu fosse fazer um concurso para o MP, isso me seria imprescindível. Vai ler a lei inteira? Vai, mas vai dar atenção a esses tópicos, que são os tópicos que normalmente são cobrados num concurso de segurança pública. Perfeito. E de forma mais ampla, em relação às outras disciplinas, enquanto o edital não sai, o que o candidato deve fazer para se preparar para esse concurso de soldados? Tá.
foi inserido, além da Lei Maria da Penha, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Estatuto do Idoso. Então, tratando de legislação especial, que na verdade são as matérias que eu trabalho, eu acho que o candidato deve dar atenção também à literalidade da lei e saber, por exemplo, lá no Estatuto do Idoso, o candidato deve ter uma atenção especial dos artigos 94 ao 111, porque vai tratar da parte penal dessa lei, dos crimes, da ação penal, tá? A mesma coisa no que diz respeito ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. A gente tem 4 crimes previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Você tem que dar uma atenção especial a isso, porque se você vai ser policial militar, o que você vai atuar no dia a dia é no momento que tomar conhecimento do crime. Então, tem que saber, naquele momento, qual é a atuação da polícia. Então, tem que dar atenção a isso. E, olha, dê muita atenção ao Pacto de São José de Costa Rica, que é o decreto 678 de 92, que trata dos direitos humanos, principalmente no que diz respeito ali ao artigo 8º, porque o artigo 8º, ele vai trazer toda uma gama de assuntos constitucionais relativos não só ao direito da vítima, mas ao direito do preso, porque enquanto polícia, a gente está falando muito sobre a vítima, mas o policial ele tem que saber como agir em relação ao agressor. E aí nós estamos no Estado democrático de direito, onde os direitos humanos eles estão todos os dias ali presente na sua atuação. Lembre-se, você vai ser policial, você não vai ser justiceiro. E quando eu faço um concurso para segurança pública, eu tenho que saber qual é o comportamento de um policial e não de um justiceiro diante de um criminoso. Eu vou dar atenção à vítima? Vou, mas eu tenho que saber como me comportar. Eu não posso chegar lá com aquele pensamento de antigamente, de que bandido bom é bandido morto, tá? Isso só é bonito para discurso político, não é bonito para quem vai fazer concurso para prova de PM, porque não vai passar. Então, tem que ter todo o entendimento dos direitos humanos, tem que levar isso a sério na hora de fazer uma prova. Perfeito. Essa foi a professora Josiane Louveira, que participou aqui do podcast Hora do Concurso para falar sobre a Lei Maria da Penha, nos assuntos do próximo concurso de soldados da Polícia Militar. A gente agradece muito a sua participação. Obrigada. Eu que agradeço por estar aqui com vocês e poder falar sobre uma lei tão especial no momento em que ela está prestes a fazer aniversário. Então, para mim, enquanto mulher, enquanto professora, enquanto advogada, enquanto mãe e esposa, é sempre muito bom falar sobre um tema como esse. Luiz Fernando Caldeira, obrigado também pela participação aqui no nosso Filho, que é o podcast Hora do Concurso. Com certeza, agradeço também a participação, José, agradeço a professora Josiane. Esse programa aqui foi excelente. Eu acho que eu me arrisco a dizer que foi um dos programas mais bacanas que a gente já fez aqui no podcast Hora do Concurso, né? Tanto pelo lado social, como também de conhecimento. Realmente uma verdadeira aula que a professora Josiane deu aqui para a gente, para os nossos ouvintes. Tenho certeza que quem vai fazer esse concurso para soldado da PM vai aí se dar muito bem com essas dicas da professora. E digo mais, eu acho que é o tipo do programa que não só o concurseiro, mas a sociedade como um todo deveria ouvir, porque realmente a professora tocou aí em assuntos extremamente relevantes. Muito bacana mesmo. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pois é, pessoal, eu, Luiz Fernando, a professora e toda a equipe da Degrau Cultural, a gente se sente que esse podcast ele tem uma função muito importante para a sociedade, dando continuidade ao legado deixado por essa lenda viva da sociedade, que é Dona Maria da Penha. Esperamos que ele não sirva só para quem for prestar o concurso, como o Luiz falou, mas também para os futuros soldados da Polícia Militar, e também para as mulheres, que possam encorajar as mulheres que estão sendo vítimas de violência doméstica para que elas não tenham medo e disquem o 180 e denunciem para que possam dar um basta às agressões que sofrem. E também esperamos que aos homens e também, no caso que a professora falou, as mulheres lésbicas, para que não abandonem, no caso, abandone, melhor dizendo, a cultura do machismo, essa cultura tão perversa de que a mulher é propriedade da pessoa, e a gente sabe que todos nós, como a professora falou, somos livres, somos iguais perante a Constituição. Pessoal, não deixe de compartilhar o podcast e também essa gravação que vai estar lá no canal da Degrau Cultural no YouTube, para que mais pessoas se informem a respeito dessa importante lei brasileira. Fiquem todos na paz, respeito sempre e até a próxima!
Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos e siga a gente nas redes sociais pelo @degrau cultural. Até o próximo episódio!